Continuando então, o vídeo picotou porque eu acho que eu enfiei o dedo aqui sem querer. Mas vamos lá. Então, mais alguns aqui para vocês darem uma olhada, né? Olha lá. E a mudança de cor, né? Então, violeta de metila, vai do amarelo até o azul púrpura. O azul de timol vai do vermelho para o amarelo, né? E assim vai. Tem um monte aí. Vamos lá. Continuando a brincadeira. Quais são os tipos de indicadores, né? Que a gente tem? Indicadores para titulações não aquosas, são poucos os indicadores disponíveis para titulação, né? Então eu estou trazendo aqui alguns para vocês: cristal violeta, vermelho de metila, naftol benzeína, azul de ouro 7B, vermelho de quinaldina e azul de timol, né? São alguns. O recurso mais viável para titulações não aquosas, às vezes, costuma ser titulação potenciométrica, só que aí é análise instrumental, tá? Vamos para a parte principal aqui da brincadeira, né? Que é entender as estruturas e o princípio de funcionamento de um indicador ácido-base. Então a ideia aqui agora, gente, é nós tentarmos entender o porquê que a fenolftaleína muda da forma incolor para a forma vermelha, rosa, né? Por que isso ocorre? Por que isso acontece? Por que isso a forma incolor ocorre meio ácido e a forma avermelhada ocorre meio alcalino, certo? Dá para entender isso olhando para as estruturas. Por que o ponto de viragem começa em pH 8.3 e vai terminar lá próximo de 10? Por que esse número 8.3? Por que esse número 10? Então é isso que a gente vai começar a refletir. E aí a gente vai tomar como exemplo a fenolftaleína, só que o mesmo princípio que se aplica à fenolftaleína se aplica aos demais indicadores, tá? Depois eu posso mostrar mais estruturas para vocês e o pH de viragem, enfim. Mas vamos pegar um exemplo e entender ele direito, tá? Então tá aqui a estrutura da fenolftaleína em equilíbrio com a sua forma desprotonada, tá? Então tá aqui, ó, a fenolftaleína como ácido de Bronsted-Lowry, né? Ó, tem aqui esse hidrogênio e aqui essa estrutura está sem hidrogênio. Quando eu olho a forma desprotonada, tem 2 oxigênios sem o próton, né? E um aqui com o próton, né? Então o saldo das duas estruturas aqui acaba tendo um próton a mais do que aqui, né? Ó, aqui tem um próton que aqui não tinha. Então nesse caso aqui está mais protonado e aqui tem 2 prótons que aqui não tinha, né? Então essa estrutura é mais protonada do que essa. Lembrando que esse equilíbrio químico já é uma simplificação, porque parece que tem 2 ou 3 etapas esse equilíbrio químico. Eu já estou simplificando para vocês, tá? Só para a gente entender o mecanismo de funcionamento. Vamos pegar aqui, ó, esse equilíbrio químico. Eu tenho uma forma mais protonada e uma forma mais desprotonada. Vamos passar isso para o papel de uma maneira didática? A gente não precisa ficar olhando para a estrutura inteira. Vamos entender isso de uma forma didática. Então, a forma protonada é incolor, né? E a forma desprotonada, ela interage de uma maneira muito particular com a luz, né? Com a luz branca, deixando passar a luz avermelhada ou com tom meio rosa, né? Ok, vamos trabalhar isso de forma didática então. Vou escrever isso quimicamente de um jeito que a gente consiga entender o que o tio vai revelar para vocês. Vem com o tio que você passa de ano. Lá, folhinha. Então vamos lá, ó. Vamos trabalhar com canetinhas diferentes para a gente entender a brincadeira, ó.
Então, toda aquela estrutura complexa da fenolftaleína, eu vou representar com o símbolozinho IN de indicador, tá? E aí, aqui ó, tem um parzinho de elétrons que está conectado com um próton. Então, a gente acabou de desenhar a estrutura simplificada do indicador chamado fenolftaleína, né? A estrutura protonada e, portanto, incolor. Gente, tudo que for incolor, o tio vai desenhar de azul, tá? Então, ó, tá aqui o Erlenmeyer, ó, Erlenmeyer. Coloquei água no Erlenmeyer, certo? Tem água. Aí pinguei as gotinhas de fenolftaleína, certo? A fenolftaleína só vai começar a ficar com um tom rosa lá no pH 8 e pouco. A água tem pH 7, certo? Então, quando eu pingo 3, 4 gotinhas de fenolftaleína, ela tá dessa forma aqui, ó, na forma protonada, portanto incolor. Então vamos escrever essa reação, ó. A fenolftaleína incolor lá na água, em contato com a água, ela vai estabelecer um equilíbrio químico, tá? Um equilíbrio químico. Então, essa estrutura é capaz de protonar a água, não é? A água não é assim, ó. Olha lá. Olha lá. Pode acontecer esse fenômeno aqui, né? Tem a cisão heterolítica, o H+ vem e cola aqui, formando o H3O+. É isso? E eu vou ter essa estrutura aqui, ó. Um indicador desprotonado com par de elétrons não ligantes, né? Fica com sinalzinho negativo, porque eu perdi uma carguinha positiva ali, né? E eu tenho uma corzinha rosa. Beleza? Muito bem. Então, vamos tentar entender. Esse aqui é o equilíbrio químico que está ocorrendo lá dentro. Vamos tentar entender por que esse indicador ele fica rosa em meio alcalino e incolor em meio ácido. Olha só que legal. Então, o que vocês aprenderam lá em deslocamento de equilíbrio? Toda vez que eu aumento a concentração de uma determinada estrutura numa reação química, eu desloco para o outro lado. Não vamos entrar aqui nos detalhes, mas é mais ou menos isso que vocês aprenderam, né? Estou resumindo, fazendo resumo do resumo do resumo. Quando eu aumento a concentração de uma determinada entidade química de um lado, a natureza, para compensar o efeito, desloca para o outro lado, produz para o outro lado. Muito bem. Então, o que acontece? Se eu aumentar, ou melhor, se eu diminuir o pH do meio, como é que eu diminuo o pH do meio? Aumentando a concentração de H+. O que vai acontecer automaticamente? Vai deslocar o equilíbrio para o outro lado, né? Quando eu aumento a população de H+, esse H+ tende a vir aqui e colar no parzinho de elétrons não ligantes, né? Não ligante, e deslocar, favorecer a reação para o outro lado e produzindo a estrutura incolor, né? Professor, você acabou de provar, né? Explicou para a gente o porquê que a estrutura é incolor em pH mais ácido e fica mais rosa no pH mais alcalino. Tá, mas por que vira em 8,3? Muito bem, vamos para essa explicação aqui agora, tá? Isso que a gente vai tentar fazer. Ficou claro aqui? Então, a gente usou o argumento de deslocamento de equilíbrio, certo? Meios mais ácidos fica estrutura incolor predominantemente e meios mais alcalinos vira para o rosa, ok? No meio alcalino acontece o contrário, né? No meio alcalino você tem
a queda da concentração de íons H+. E aí, você aprendeu lá em deslocamento de equilíbrio, quando eu tenho a queda de uma entidade química, né? Quando eu tenho a queda de concentração de uma entidade química, eu desloco no mesmo sentido, né? Então, quando eu tenho aumento de hidroxilas, na verdade eu tenho queda de H+, e aí eu desloco para cá, certo? Muito bom. Recordar é viver. Legal, agora vamos provar, vamos tentar descrever por que o pH de viragem está lá em 8 e pouco. Vamos lá, então. Vamos descrever a equação. Ó, porque isso aqui é uma reação, quando a gente olha para esse sentido da reação, é uma reação de protonar a água, portanto é uma reação, esse indicador, quando ele reage com a água nesse sentido, existe um Ka para ele, né? Uma constante de ionização do ácido. Então vamos escrever Ka genérico aqui, porque a ideia é tentar fazer coisas bem interessantes aparecerem. Então vamos lá, Ka genérico, como é que fica? A constante de equilíbrio é sempre a concentração dos produtos elevados ao seu coeficiente estequiométrico dividido pela concentração dos reagentes elevados aos seus coeficientes estequiométricos. Então fica assim, Ka é igual a concentração do indicador desprotonado elevado à primeira potência, porque aqui é tudo 1, vezes a concentração de H3O+, que é outro dos meus produtos, dividido. Ó, deixa eu estar fazendo com corzinha bonitinha. Pela concentração do meu indicador protonado. Ó, azulzinho é incolor, verdinho não tem nada a ver com o processo, e o vermelhinho é o rosinha, certo? Tudo elevado a 1. A água não entra, né? Vocês estão carecas de saber disso. A água não entra, por isso que a água não vem aqui embaixo. Beleza. Vamos isolar H3O+. Vamos passar tudo para lá, ó. Vai ficar assim, ó. Ka dividido. O indicador colorido, a rosinha, está multiplicando, passa para lá dividindo. Então, vou jogar ele aqui para baixo. Concentração do indicador desprotonado é igual concentração de H3O+, e esse camarada está dividindo, passa para lá multiplicando, né? Ó, eu vou manter as cores para você enxergar as coisas. Indicador protonado. Olha lá. Legal? Vou trocar todo mundo de lado, porque eu gosto de trabalhar com esse cara do lado esquerdo. Só por isso. Então vai ficar assim, ó. Concentração de H3O+ é igual a Ka vezes a minha estrutura de indicador incolor, o ácido, dividido pela minha estrutura rosinha, desprotonado, certo? Muito bem, ó, só peguei isso aqui e virei de lado, troquei de lado. Agora a gente vai enfiar uma componente aqui, ó. Uma vez que eu tenho uma igualdade de duas coisas,
Se eu fizer a mesma operação matemática dos dois lados da igualdade, eu mantenho ela. Então, vamos multiplicar esse lado por menos log e esse lado por menos log. Né? Vou aplicar o menos log dos dois lados. Menos log de H3O+, você conhece isso aqui como sendo pH, né? Certo? É igual. Vai ficar agora, olha só, eu vou rearranjar isso aqui para ficar mais fácil da gente entender, né? Ó, vou botar uma folhinha aqui. Vamos lá, vamos continuar aqui a brincadeira. Vamos bem devagarinho nos argumentos para você entender. Então vai ficar assim, ó, pH é igual a menos log. Aqui eu vou botar tudo uma cor só para acelerar, tá? Depois eu volto com as cores aqui, rosa e azul. Menos log de Ka vezes a concentração do meu indicador protonado dividido pela concentração do meu indicador desprotonado. Essa estrutura é incolor, essa estrutura é rosa. Tá? Eu vou até colocar aqui, ó, incolor azulzinho, rosa vermelhinho, só para marcar aqui para você. Muito bem. Então, olha só, eu tenho que aplicar o logaritmo numa multiplicação, né? Eu tenho uma multiplicação aqui, ó, né? Propriedade dos logaritmos. O que é que eu faço então, gente? Fica assim, ó, pH é igual a menos log de Ka, né? Menos log de Ka. Como eu tenho uma multiplicação aqui, ó, então vai ficar mais. Agora eu vou aplicar o menos log nisso aqui. Menos log da estrutura azulzinha dividido pela estrutura vermelhinha. Ó, vou facilitar a nossa vida. Azulzinha, vermelhinha. Certo? Muito bem. Aí, propriedade dos logaritmos. Vamos pegar aqui do lado. Propriedade dos logaritmos. Log de 2 sobre 1 é igual a menos log de 1 sobre 2. É a mesma coisa, certo? Você pode fazer na sua calculadora aí depois. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero reescrever isso aqui na forma de mais log. Por quê? Para facilitar. Eu gosto do mais. Podia ter deixado menos log, não tem problema. Tá? Mas vou deixar mais log. Então vai ficar assim, ó. pH é igual menos log de Ka. Você dá para simplificar isso aqui, né? Você já aprendeu que menos log de Ka é o mesmo que pKa. Aí, olha só, mais. Eu quero transformar esse menos no mais. Por quê? Porque eu quero, eu acho que é melhor trabalhar com mais. Se eu inverto a base aqui, né? É isso? Propriedade dos logaritmos. Então vem a estrutura vermelhinha para cima e a estrutura azulzinha para baixo. Opa, azulzinha para baixo. Legal, aí eu cheguei numa fórmula interessante que vai me permitir mostrar uma coisa bem bacana para vocês. Então agora vamos preencher essas formas aqui, ó. Vai ficar assim, ó, pH é igual a pK, mais com mais dá mais, log, qual que é a estrutura vermelhinha? A estrutura vermelhinha é um indicador desprotonado, que tem a coloração rosa. Qual que é a estrutura azulzinha? É um indicador
protonado, na forma ácida, que tem a coloração incolor, para o caso da fenolftaleína, certo? Pronto, chegamos numa fórmula muito interessante, muito interessante. Aqui agora, o que é que a gente vai fazer com essa fórmula? A gente vai resolver ela fazendo assim, ó, de duas formas diferentes. Vou fazer ela de verde, porque eu não quero, né? Então vamos resolver ela com de duas formas diferentes. pH é igual. O pKa, né? O Ka é tabelado. É um dado tabelado, obtido experimentalmente, certo? Então, o pKa também eu consigo achar, né? É o menos log do Ka. Fazendo o cálculo, o menos log de Ka dá 9,3, tá? Isso aqui eu tenho, é 9,3. Para fenolftaleína, para outro indicador é outro valor. Então, pH é igual a 9,3 mais log. Agora, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou chamar essa concentração de indicador, eu vou colocar um número bem grande e bem bonitinho, só para facilitar o entendimento, tá? Mas na realidade os números são bem diferentes disso, só para você entender. Então eu vou colocar o número 10 em cima, e embaixo eu vou colocar a concentração do meu indicador protonado, ou seja, incolor, eu vou colocar a concentração de 1. Certo? Resolvendo essa equação, o meu pH dá igual a 9,3. Aí, ó, log de 10 sobre 1 é o mesmo que log de 10, né? Ó, log de 10. Log de 10 é 1. Então, portanto, 9,3 mais log de 10, que dá 1. Pronto, vamos guardar isso aqui. Agora, vamos resolver de outro jeito essa conta. Ó, essa mesma conta vai ficar assim, ó, pH é igual a 9,3, que é o pKa, mais log. Agora eu vou inverter esse número aqui, ó. Eu vou colocar a concentração do meu indicador desprotonado, a concentração de 1, certo? Ó, estou inventando esses números. Estou botando um número bonitinho para você entender. E a concentração do meu indicador protonado e, portanto, ácido e incolor, eu vou colocar de 10. Ó, eu inverti, né? Quando eu faço essa conta, vai dar pH é igual a 9,3. Aí, quando eu faço log 1 sobre 10 é 0,1, né? Então, é log de 0,1 na calculadora. Isso dá menos 1. Então, mais menos 1 dá menos 1. Olha que legal, gente. Meus amores, por que eu fiz essa conta toda e esse caminho todo? Por causa do seguinte: o olho humano, né, ele tem uma capacidade limitada de perceber a realidade, né? Então, o que a gente já percebeu, e o que eu vou falar aqui agora é muito relativo, depende muito de indicador para indicador e depende muito de olho humano para olho humano. Cada um tem cada um vai ter uma percepção um pouquinho diferente um do outro, né? Mas a gente sabe o seguinte: quando você tem uma mistura de coisas com cores diferentes, né? Quando você tem, por exemplo, a concentração da substância rosa sendo 10 vezes maior do que a concentração da outra substância que é incolor, né?
o teu olho praticamente só enxerga o rosa, ele não enxerga o incolor. E o mesmo ocorre no contrário, quando eu tenho a concentração da substância incolor sendo 10 vezes maior do que a concentração da substância que está com a coloração rosa, né, você praticamente não enxerga o rosa, você vai enxergar o que está lá como sendo incolor, né? Isso tem a ver com uma limitação do olho humano, tá? Um espectrofotômetro consegue enxergar isso muito melhor do que a gente, mas o nosso olho não. Então, é muito legal entender isso para entender a zona de viragem, né? Qual que é a zona de viragem da fenolftaleína? Né? Eu vou enxergar de 9,3 menos 1, eu vou enxergar predominantemente a cor que está numa concentração 10 vezes maior do que a outra. A cor, no caso, incolor. Né? Já quando eu tiver a concentração do rosa sendo por volta de 10 vezes maior do que a concentração do incolor, né, eu vou enxergar predominantemente o rosa. Então, quando eu tenho essa concentração 10 vezes maior do que essa, eu só enxergo praticamente essa, né? Então, olha só que legal, quando eu tenho essa concentração sendo 10 vezes maior do que essa, eu vou ter o pH por volta de 9,3 mais 1, fazendo a conta, por volta de 10,3, né? E quando eu tenho essa concentração como sendo 10 vezes maior do que essa, eu vou ter o pH, resolvendo essa conta, pH por volta de 8,3. Então, a zona de viragem da fenolftaleína começa a partir de 8,3, justamente pelo fato da gente ter um olho limitado. A gente começa a perceber o tom de rosa, né, quando essa concentração começa a ficar maior do que 1/10, né? E aí eu começo, né? Então a faixa de viragem é de 8,3 até 10,3. Só que isso é tudo mais ou menos, tá? Varia muito, mas é só para você ter uma ideia. Que a zona de viragem de um indicador costuma ser próximo do seu pKa. Um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Essa é a zona de viragem de cor, tá? Isso fica muito nítido quando a gente olha outras estruturas, né? Então, vamos olhar lá. Ok? Então a timolftaleína, o pKa dela é 10, mas a zona de transição, não é, seguindo a regrinha do tio, né, que é meio furada, seria a faixa de viragem seria entre 9 e 11, mas na verdade é entre 9,4 e 10,6. Isso tudo varia um pouco também, né? Fenolftaleína 9,3 é o pKa, né? Então a faixa de viragem seria entre 8,3 e 10,3, mas na verdade é entre 8 a 10. Isso também varia, tá? E se você pegar a literatura, esses dados variam um pouquinho para mais, para menos, enfim, porque depende de quem tá enxergando, né? E assim vai, beleza? E aí é curioso, quando a gente pega, por exemplo, o azul de bromotimol, né? Aqui, o pKa dele é 7,1. Então, segundo a regrinha do tio, a faixa de viragem seria de mais ou menos 6,1 até mais ou menos 8,1, passando pelo 7, né? E aí, quer dizer, quando eu tenho a estrutura azul com uma concentração maior do que 10 vezes maior do que a estrutura amarela, né? Eu tenho
eu enxergo só azul, eu não enxergo amarelo. Quando eu tenho a estrutura amarela numa concentração 10 vezes maior do que a azul, eu enxergo só amarelo. Agora, quando eu trabalho numa zona intermediária, onde eu tenho a estrutura, por exemplo, a estrutura amarela numa concentração 2 vezes maior do que a azul, e não 10 vezes maior, eu começo a enxergar tons intermediários de verde. Porque eu tenho ali o azul numa concentração razoável e o amarelo numa concentração razoável e o azul também. Então é importante você perceber isso, que eu passo pelo verde no meio do caminho. Porque, a aula de artes, quando eu tenho cores primárias, mistura de cores primárias, eu gero as secundárias. Amarelo com azul, mistura de amarelo com azul dá o verde. Tá? Gente, ficou claro como é que é o modo de funcionamento de um indicador? Aqui tem muitos outros, Então tem aqui, todos eles têm o mesmo tipo de funcionamento, tá? Esse aqui é a estrutura do azul de bromofenol. Perceba que tem uma estrutura protonada, um ácido de Lewis, e uma estrutura de Bronsted-Lowry, e aqui uma estrutura desprotonada, portanto uma base de Bronsted-Lowry. Essa estrutura tem coloração azul e essa amarela, Se eu falar para você que o pKa dessa estrutura é 6, qual que é mais ou menos a faixa de viragem? Estou chutando, tá? A faixa de viragem dele vai ser entre mais ou menos 5 e 7, que ele vai mudar de cor de amarela para azul, Outra estruturinha aqui, o verde de bromocresol, tá? A estrutura protonada, ácida, e a estrutura desprotonada, ácido, base conjugada, certo? Se eu falar, um é amarelo, o outro é azul. Se eu falar para você que o pKa dessa estrutura é 9, a minha faixa de viragem é entre 8 e 10, mais ou menos, que ele vai virar de tom. Só que isso varia muito. Tá aí o vermelho de metila, só para você olhar, só para você ver as estruturas. Alaranjado de metila, todos eles funcionam da mesma forma, gente. É um par conjugado que você tem ali, tá? O ácido base conjugada. Bom, vamos parando por aqui, que já vai dar 33 minutos. Agora vamos para o item 10, considerações a respeito de ácidos polipróticos, mistura de ácidos, mistura de bases, base com 2 ou 3 hidroxilas, ok? Só que isso nós vamos fazer no próximo vídeo. Beijo, beijo, beijo e até a próxima.